Hoje nós vamos fazer mais uma palestra live do Seara, e é sempre uma delícia tá aqui, mesmo que distante. Nós estamos unidos pelo coração, e isso a gente não perde nunca, mesmo que estejamos distantes em razão, né, dessa pandemia que nos exige o distanciamento. É sempre muito gratificante a gente poder se unir através dos nossos pensamentos e dos nossos corações, como se estivéssemos lá no Seara, como se estivéssemos sentados nas cadeiras, olhando para aquele palco, para ouvir mais uma palestra hoje, nessa terça-feira, né? Então, como sempre fazemos, gente, eu vou convidar a todos vocês para fazer uma oração, né? A oração para iniciarmos o nosso trabalho dessa noite, tá bom? Então, para que, caso vocês se sintam à vontade e assim estejam bem, que vocês possam, então, que possamos, na verdade, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de fazermos sempre a leitura de seu Evangelho e assim buscar o ensinamento necessário para as nossas vidas. Que possamos pedir ao Mestre, aos irmãos espirituais, aos companheiros que nos auxiliem e que estejam conosco a todo tempo. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que esses irmãos queridos nos protejam e que tenhamos sempre, absolutamente sempre, a vigilância de nosso Pai maior. Que assim seja, graças a Deus. Gente, mais uma vez, boa noite. Nós estamos aqui, então, para falar um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz essa alegria de entendimento para as nossas vidas, né? Hoje o nosso tema está baseado no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título O que é preciso para ser salvo. A primeira imagem que me vem quando a gente fala, né, quando a gente ouve falar de salvação, é aquela imagem da cruz, né, de Jesus na cruz, porque muitos entendem que o Cristo esteve naquela situação, passou por todo aquele sofrimento para nos salvar dos nossos pecados, né? E aí eu pensando sobre essa imagem, me veio a seguinte ideia na cabeça. Quando nós pensamos em Jesus, nós precisamos ter, não aquela imagem triste, né, dele na cruz, que mesmo com todo aquele sofrimento, ele conseguiu ainda nos deixar muitas lições, passando por toda aquela situação que ele vivenciou antes de ser crucificado, tempos antes de ser crucificado, e também durante todo o processo, todo aquele processo que foi de grande violência, né? Então, pensando nessa imagem, nos dá uma ideia de tristeza, né? De amargura. Quando, na verdade, o Cristo esteve na Terra, passou por aquelas pessoas, passou o ensinamento para aquelas pessoas. Muitos de nós poderíamos ter lá vivido e vivenciado e ouvido do próprio Cristo os ensinamentos, né? Mas a gente precisa enxergar de forma ativa, né? No momento que ele estava nos montes, né, pregando, no momento que ele estava atendendo aos necessitados,
no momento que ele estava, de fato, passando os seus ensinamentos para nos engrandecer cada vez mais, como faz até hoje, indiretamente, né? Através das leituras, dos estudos, nós temos a possibilidade de ter acesso a essas informações do Cristo. E isso só é possível nós realizarmos essas leituras, essas discussões, conversas, bate-papo, porque ele de fato esteve aqui e nos deixou esse legado. E o legado dele era ativo e não passivo, né? Era a ideia de trabalhar, de ir a campo e não ficar sentado aguardando que chegassem até ele. E com isso, gente, fazendo uma referência ao tema que nós preparamos hoje, me veio uma lembrança na memória quando eu estava lá preparando esse material. Quando eu, assim, há pouco tempo atrás, quando eu estava na evangelização, eu participei de uma peça de teatro que se chamava O Jantar de Jesus. E nessa peça contava a história de uma família que teve a informação, na época lá de Jesus, que ele estaria na cidade. Então, o que essa família resolveu fazer? Como eles eram muito pobres, eles resolveram fazer uma sopa para Jesus. E aí eles se prepararam durante o dia inteiro para fazer essa sopa. Um foi na horta, o outro foi verificar se as panelas estavam todas ok, né? Se precisava arrumar alguma coisa no fogão. Então todos ajudaram a preparar essa sopa para Jesus. E até que essa sopa ficou pronta. No momento em que eles começaram a perceber a movimentação na cidade, qualquer batida na porta era motivo de achar que Jesus estava ali chegando, estava próximo à visita à casa dessa família. Só que em cada momento que batia a porta, era uma pessoa que pedia ajuda, que estava pedindo auxílio daquela família para obter ajuda mesmo. E aí, nas últimas visitas que eles receberam, que era de uma senhora com uma criança, eles deram um prato de sopa. E aí a mãe percebeu, que não tinha nada mais a dar para Jesus naquele momento, né? E ficou muito triste com isso. Até que então, logo já no final da noite, mais uma vez bateram a porta. E dessa vez era a visita tão esperada. Era a visita de Jesus. E ele chegou mencionando a essa família um grande agradecimento. E esse agradecimento era direcionado a todos que tinham ajudado, a todos que bateram na porta e pediram ajuda e foram ajudados. É interessante, gente, com essa historinha que eu contei para vocês, que esse texto da peça de teatro, que em tese é infantil, nos dá uma ideia e nos remete diretamente ao texto do Evangelho. Porque o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com uma menção do Evangelho de Mateus, que diz o seguinte, que Jesus, a todos que nós ajudamos, é como que se estivéssemos assistindo e ajudando ao Cristo. E a todos aqueles que nós deixamos de fazer o bem, de fazer algo de bom, é como se estivéssemos negando o Cristo.
E aí é muito interessante, gente, porque isso nos traz uma reflexão muito grande de qual é o nosso comportamento, né? Como vem sendo o nosso comportamento quando se trata do próximo? Será que o nosso pensamento e a nossa atitude está muito mais voltada ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo? Ou de fato a gente consegue enxergar o próximo como o irmão que ele verdadeiramente é? Nós precisamos enxergar o outro não somente como um vizinho ou como um transeunte que passa eventualmente por nós. Nós fazemos parte de uma grande família, né? E a importância de enxergar o outro como verdadeiros irmãos é que nos faz perceber a necessidade de ajudar o outro como se estivéssemos nos beneficiando, né? E ajudando também ao Cristo, né? Imaginem o que nós gostaríamos que nos fizessem quando estivéssemos passando por uma situação, por uma adversidade. Como gostaríamos de ser tratados? E é essa reflexão que a gente precisa fazer quando enxergamos alguém que passe por alguma dificuldade e que de alguma forma nós podemos ajudar se não facilitar, minimizar a dor, né? É claro que todos temos que passar por situações que nos fazem aprender, nos fazem diferente, nos fazem melhores. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos enxergar o outro com a misericórdia que nós gostaríamos de ser enxergados, né? De ser observados. Tem um texto do livro O Pão Nosso que diz o seguinte, eu vou ler só um trechinho para vocês, que fala dessa bondade de Jesus para conosco e como é importante nós agirmos assim também. O texto diz o seguinte, isso está na lição 11 do livro Pão Nosso, que é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, tá? Ele diz o seguinte: o aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão. Identificamos-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Olha só que bacana, né? Nós sabemos que não somos perfeitos, que nós estamos num caminho de aprimoramento, né? Muitas situações ainda nos passam, situações graves, muitas vezes nos passam desapercebidas aos nossos olhos, como condutas equivocadas, porque ainda nós não entendemos a necessidade de observarmos essa evolução, essa condição mais positiva que só nos beneficia, né? O que isso quer dizer? Muitas vezes nós caímos nas nossas próprias armadilhas, né? Trazendo para as nossas vidas ainda mais dificuldades, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas, poxa vida, eu sou uma pessoa, né, legal, eu não faço mal para ninguém. E aí, se a gente for lá na instrução dos Espíritos no capítulo 15, nós temos a seguinte menção dos Espíritos para o nosso entendimento. Olha só. Não basta uma virtude
negativa. É necessário uma virtude ativa. Para fazer o bem é sempre necessária a ação da vontade, mas para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. O que o Evangelho está trazendo aqui para a gente é que nós precisamos muito mais do que dizer: eu não faço mal para ninguém. Nós precisamos, de fato, ter condutas ativas que nos levem a uma ação positiva. E aí não só sair do dizer, somente falar, somente mencionar, e passar a verdadeiramente agir. Agir nos termos do que a lição do Cristo nos ensina. E aí a gente pode imaginar, poxa vida, né? Mas eu não sou Bezerra de Menezes, eu não sou Madre Teresa, eu não sou Chico Xavier, eu não sou Irmã Dulce, eu não tenho condição de fazer o bem, né? E aí a gente encontra um escudo ou uma boa desculpa para não agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. É claro que se a gente mencionar, pensar nas obras que esses irmãos realizaram, talvez na condição que nós temos hoje, nós não atingiremos, né? Mesma ação, com o mesmo sentimento. Teremos grandes dificuldades para agir da forma que eles agiram ao longo de suas vidas, né? Abdicar muitas vezes da família, abdicar do conforto, né? Abdicar de se reunir com aqueles que lhes são próximos para ir a campo e efetivamente fazer algo em prol do próximo. É claro que isso vai nos deixar muito frustrados se a gente for tentar, como fez, por exemplo, o nosso querido irmão Chico Xavier, arrastar grandes multidões, aquelas filas enormes. Essa ainda não é a nossa condição, né? A gente ainda não tem facilidade para realizar trabalhos como facilidades morais, que eu digo, tá? Para realizar esse tipo de trabalho. Mas nós podemos, dentro das nossas realidades, fazer algo que faça a diferença, né? Imaginem que a gente já encarnou em mundos materiais por diversas oportunidades. Essa não é a primeira, né? Como a gente vê lá no Livro dos Espíritos, a finalidade da reencarnação é o nosso melhoramento progressivo. A gente não vai encarnar aqui na Terra e instantaneamente nos tornarmos pessoas perfeitas e conseguir realizar feitos que não teríamos realizado em outras encarnações, sendo que nós permanecemos ainda com as mesmas características, com as mesmas dificuldades, né? É por isso que quando Kardec pergunta aos irmãos qual é a finalidade da reencarnação, eles dizem o melhoramento progressivo da humanidade. Eles não disseram para Kardec, olha, é a chance única e absoluta de você se tornar perfeito. Porque se eles falam isso, aí acabou pra gente, né? Se a gente com essa informação de que a gente precisa, né, a gente tem oportunidade ao progresso de forma gradual, a gente já trabalhando sente essa dificuldade. Imagine se a gente tivesse uma única chance, uma única encarnação na Terra para se tornar um ser absolutamente perfeito. Estaríamos todos acabados, provavelmente, né? Mas Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão perfeito, que a sua justiça permite que nós trabalhemos, nós estudemos e nós nos aprimoremos ao longo de várias encarnações. Essa é a verdadeira, como menciona na própria resposta dos Espíritos, essa é a verdadeira justiça do Pai, né? E aí a gente também percebe que nós não temos limitação para essas encarnações.
Olha só como Deus é perfeito. Nós temos várias oportunidades de encarnação em mundos materiais para de fato a gente tentar demonstrar que podemos fazer diferente, que podemos ter um comportamento diferente para conosco e para com o próximo também, né? Então não vamos ficar frustrados se a gente não consegue realizar feitos da forma que Chico Xavier fez. Mas podemos acreditar, e isso é uma verdade, dentro das nossas condições, com as nossas limitações, nós podemos fazer muito mais do que imaginamos, né? Tem uma frase muito legal do Mário Sérgio Cortella, que ele fala o seguinte: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Olha só que bacana, né? Com a experiência que nós temos, nas condições que temos, o que nós podemos fazer de diferente visualizando o próximo? Ah, Daniela, eu só consigo doar alimentos para uma cesta básica. Tá ótimo, você está fazendo de coração? É isso, tá te fazendo feliz? Tá maravilhoso. Ah, mas eu consigo também fazer visitas, eu consigo fazer distribuição de alimento nas ruas. Isso vai de cada um. O importante e o essencial, quando nós falamos de caridade, gente, é fazer com amor, né? É fazer de acordo com as suas possibilidades. Porque no início a gente faz pouquinho, né? E desse pouquinho pode ser muito para quem está recebendo, é muito para quem está precisando da ajuda, e isso pode se transformar em vivências muito maiores, né? E é por isso que a gente não pode desfazer de nenhuma ação que nós desenvolvemos, nenhuma atividade que tenhamos em prol de algo que seja bom para alguém, porque isso de fato reflete em vidas, né? Então, por isso que é tão importante nós valorizarmos a cada atitude, seja ela qual for, né? Não vamos minimizar as nossas boas ações também. É claro que a gente não precisa ficar querendo, como a gente vê, né, lá nas redes sociais, né? A gente não precisa exibir para humilhar o outro, né? Para demonstrar o quanto nós somos fantásticos. Porque se nós fizermos isso, ficaremos simplesmente com aquelas curtidas, com aquelas joinhas que a gente tem lá na rede social, né? O que nós temos que fazer é ter dentro dos nossos corações as boas ações com as boas intenções. Tem um trecho do filme de Madre Teresa muito legal, em que ela está cuidando das pessoas em um prédio, em uma situação super complicada. E nessa situação, algumas pessoas que são de outras religiões acusam que ela está se utilizando da necessidade das pessoas para conversão para o catolicismo. E aí uma dessas pessoas, esse filme, aliás, gente, super indico, porque eu li, o filme é lindo. E aí uma dessas pessoas consegue entrar no lugar que ela está cuidando de várias pessoas super doentes. E aí ele vê o que ela efetivamente está fazendo dentro daquele prédio. E fica envergonhado, né? E o que ele diz quando ele sai é muito interessante, porque ele menciona, olha, se nós conseguirmos fazer metade do que ela está fazendo pelas aquelas pessoas, né? Ele reconhece o trabalho tão bonito realizado
por aquela freira que não estava com objetivo nenhum de converter ninguém a qualquer religião. O objetivo dela era simplesmente ajudar a quem estava necessitando, aqueles doentes, né? Que a gente sabe que toda a obra dela era em torno de comunidades muito pobres na Índia, né? Com muitas dificuldades em várias situações muito difíceis, né? E é interessante que ela colocou, né, no filme mostra o que ela falou, que nós precisamos, independente da religião que professamos, o importante é fazermos sempre o melhor, que possamos ser o melhor espírita, que possamos ser o melhor católico, o melhor hindu, o melhor judeu, né? Que possamos fazer o melhor não só para as nossas vidas, né? Visando somente o nosso bem, mas também para com o outro. E seguindo no texto do Evangelho, quando Jesus menciona, quando Mateus menciona a fala de Jesus, em que ele diz que quando nós deixamos de fazer algo para alguém, é como se estivéssemos negando a ele. Logo em seguida, Kardec nos traz a parábola do bom samaritano. E antes de contar a parábola, Jesus recebe uma indagação de um doutor da lei. Só quero fazer aqui um parêntese. O doutor da lei é aquele indivíduo que estudava todas as escrituras. Ele sabia todas as menções de Moisés, todas as leis que Moisés instituiu para os hebreus da época em que foram escritos todos os livros, né? Todo o Pentateuco. Então, os caras, eles tinham noção de absolutamente tudo. E aí surgiu esse doutor da lei indagando a Jesus o que ele precisava fazer para entrar na posse da vida eterna. E aí Cristo fez 2 questionamentos que eu acho questionamentos fantásticos, porque leva à reflexão do indivíduo, né? Na leitura, até a gente reflete, dá para a gente refletir e pensar qual é o nosso comportamento, né? O que nós estamos fazendo para entrar na vida eterna? E aí ele diz o seguinte para o doutor da lei: o que está escrito na lei? Como lês tu? Ou como você lê? Então, a primeira coisa é analisar qual é o texto da lei. E a segunda, como esse indivíduo interpreta a lei. Porque o texto está posto. Mas como que nós fazemos essa interpretação? E aí, o nosso doutor da lei, né, que foi lá tentar alfinetar o Cristo, deu a seguinte resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E aí ele obteve a resposta quando Jesus contou então a parábola do bom samaritano. E é interessante que antes de mencionar para vocês a parábola, é interessante dizer que esse nosso irmão, né, doutor da lei, ele menciona lições do Antigo Testamento. E isso só nos faz concluir que o Cristo realmente ele não veio destruir nada, né? Ele se utilizou de toda a preparação de Moisés, de toda a preparação
daqueles que o antecederam, para demonstrar para aquelas pessoas que poderíamos colocar um ingredientezinho de grande importância para as nossas relações, seja com quem for, que é o amor, né? E quando Cristo recebeu essa indagação, ele então contou a história a parábola do semeador, dizendo o seguinte, que um homem subia de um lugar para outro, e que no caminho ele sofreu uma violência e foi deixado no caminho. Os ladrões levaram tudo e ainda foram agressivos, né? No lugar que essa pessoa ficou caída, era uma passagem de várias pessoas. Então, na primeira oportunidade, primeira pessoa que teve a oportunidade de ajudar esse irmão que estava lá sujo, caído, machucado e absolutamente sem nada, foi o sacerdote. Mas o sacerdote, ele passou de largo e não ajudou. Com medo com o receio das impurezas que aquele indivíduo poderia lhe passar, né? Depois passou um levita, que também era um religioso, né? Da tribo de Levi. Também passou de largo, não deu atenção. Mas em seguida passou um samaritano. E aqui eu faço uma observação. Existia uma grande rixa e dificuldade de relacionamento entre judeus e samaritanos. E por isso, Cristo se utilizou exatamente do exemplo do samaritano, que era tido como um ser que estava ali, que vivia em uma sociedade, que vivia à margem da sociedade mesmo, para os judeus da época. E aí, seguindo na parábola, Cristo diz que o samaritano chegou, observou e se moveu de compaixão. Conseguiu ajudar, teve a misericórdia de colocar em um lugar mais tranquilo, né? Em uma estalagem, e pediu para que cuidassem desse moço que estava caído e tão machucado. Então a gente percebe que Cristo deu um exemplo muito interessante a esse doutor da lei, porque ele menciona que o sacerdote, que tinha o conhecimento das leis de Deus, né, das leis tidas como divinas, passou de largo. O levita nem quis chegar perto, mas o samaritano, que eram exatamente aquelas pessoas repudiadas pelos judeus, foi ele que ajudou. Foi ele que deu a mão, estendeu a mão àquele que necessitava. E aí o Cristo fez o seguinte questionamento ao doutor da lei. Gente, só um minutinho. Ai, minha bateria resolveu não funcionar. Peraí, deixa eu ligar aqui. Pronto. Prontinho. E aí, então aí Jesus perguntou a esse doutor da lei: qual destes três parece que foi mais próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: aquele que usou de total misericórdia. Então Jesus disse: pois vai e faz o mesmo. E aí, eu pergunto a vocês, infelizmente vocês não podem me dar as respostas, mas para a gente refletir, né? Quais são as pessoas
que podem ser consideradas os nossos próximos? São os próximos mais próximos? Né? Será que a nossa limitação de rede de ajuda, ela vai se limitar aos nossos irmãos que professam a mesma religião, ou aqueles que têm um pensamento político parecido com o meu? Ou nós podemos considerar todos, né, irmãos em Deus, filhos de um único Pai, né? É importante nós termos esse conceito muito firmes nos nossos corações, porque em cada momento que tivermos para ajudar ao outro, a gente não vai ter dúvida, né? A gente não vai ter dúvida se devemos ou não fazer, porque ali do nosso lado está um irmão necessitando de misericórdia, assim como Cristo demonstrou através da parábola. É claro que, como eu falei para vocês, né, a gente ainda não está com condição de realizar uma série de condutas que Cristo nos colocou como exemplo, né? Mas o nosso exercício, ele pode começar nas nossas pequenas atitudes, né? Quando nós vamos observar a conduta do outro, né? Será que nós gostaríamos que nos repreendessem como muitas vezes nós repreendemos os outros, né? A questão, na verdade, não seria nem repreender, mas a forma que nós costumamos fazer. É interessante que a lição do Cristo sempre vem acompanhada da necessidade da gente enxergar a necessidade do outro. Nós precisamos observar a necessidade do outro e não só observar os nossos conceitos e os nossos preconceitos que nós carregamos, né? Porque corremos grande risco de agir de forma equivocada, né? Humilhando o outro com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, enquanto que a lição do Cristo, ela vem recheada de humildade, né? Das boas virtudes. É claro, mais uma vez, que a gente ainda não está nesse patamar, mas nós temos esses exemplos que eu mencionei para vocês. Nós temos a lição do Cristo e temos exemplos de tantos outros irmãos que têm de fato condições de realizar grandes feitos. E o que nós podemos realizar dentro da nossa pequena missão que vivemos aqui na Terra, que é nos melhorarmos? Lá no capítulo, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o meio, né, que nós podemos fazer para conhecer a nós mesmos. E aí, Santo Agostinho, ele dá uma resposta que ela é maravilhosa, gente, vale a pena ler, tá? A pena ler, refletir e pensar sobre a resposta que Santo Agostinho nos dá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Mas tem um trecho que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. Ele diz o seguinte, a pergunta é: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, que é, conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em reconhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí ele inicia a resposta da seguinte forma, Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Nós temos hoje condições de fazer essa reflexão, né?
Hoje nós temos condições de, antes de dormir, passar um pequeno filminho na nossa cabeça, como nós nos comportamos ao longo do dia. O que nós fizemos de bom? Quais foram os deveres que nós deixamos de cumprir, né? E com isso, nos possibilita essa revisão e buscar mudar de atitude. Bom, se hoje eu falei um pouquinho mais alto em uma discussão, amanhã, se houver a discussão, eu vou tentar fazer diferente, né? Essa busca que nós precisamos fazer todos os dias. Porque a gente não leu lá no Evangelho que a reencarnação, na reencarnação nós estamos buscando um aprimoramento que é gradativo? Então, cada dia a gente pode fazer essa reflexão e verificar como nós estamos nos comportando. Porque se nós reconhecemos as nossas dificuldades, as nossas limitações, nós sabemos o que nós precisamos melhorar, o que nós precisamos mudar, né? Talvez essa reflexão ela não venha de forma, na verdade, o resultado dessa reflexão não venha de forma imediata em ações. Mas a partir do momento que nós reconhecemos as nossas dificuldades, nós passamos a trabalhar e buscar o exercício. Eu queria mencionar para vocês um trecho do Evangelho que diz o seguinte: Jesus, ele não faz da caridade uma condição para a salvação, mas a única condição. Então, por isso que é tão importante nós observarmos que a caridade, de fato, é uma oportunidade que nós temos para o crescimento, né? A importância de observarmos o outro com benevolência, né? Buscando as atitudes, como nós lemos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do verdadeiro homem de bem, né? É importante a gente ter a caridade como um grande meio de nos aprimorarmos e de sermos diferentes a cada momento. Porque como disse o Santo Agostinho, aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar, né? Então, com isso, eu encerro esse nosso bate-papo. Peço desculpas pela interrupção, porque simplesmente sumiu da minha tela a página do Facebook. Mas eu agradeço muito a atenção de todos vocês e que possamos ficar com essa mensagem do Evangelho, né? A importância da caridade para a nossa própria salvação. A gente percebe que não precisa de nenhuma receita. Tá tudo bonitinho lá no Evangelho. Tá tudo, o nosso norte está lá no Evangelho. A gente que precisa fazer a nossa leitura atenta e transformar a leitura em uma verdadeira atitude no nosso dia a dia. Então, com isso eu me despeço, agradeço mais uma vez a vocês e convido aos que estão acompanhando, agradecer pela oportunidade, né, de falar um pouquinho do Evangelho e mais uma vez convidá-los a fazer uma oração pedindo ao Pai que nos ilumine sempre, que proteja os nossos caminhos, que possamos encerrar esse trabalho dessa noite com as suas bênçãos, trazendo sempre muita luz para os nossos corações e para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço muito
mais uma vez pela oportunidade. Digo a vocês, a todos do Seara, estou morrendo de saudade e que possamos, se Deus quiser, em breve nos encontrarmos, né, numa nova realidade, mas que possamos nos ver e matar essa saudade que está tão grande. Tá bom, gente? Uma ótima noite para vocês e até a próxima. Um beijão!